debaixo de uma perspectiva profética. Nós estamos traçando toda a história de Israel dentro de um contexto profético, falando dos profetas e dando ênfase na profecia para aquele tempo da profecia. Para cada tempo de um profeta e de uma profecia, existia uma situação que estava ocorrendo e acontecendo. Então nós estamos tratando exatamente sobre isso. Nós já falamos aqui de vários profetas, alguns conhecidos, outros não. Estamos seguindo uma ordem cronológica desses profetas. Já falamos de Samuel, de Natã, de Aías, de Semaias, de Jeú, de Eleazar, profeta Elias, profeta Eliseu. E hoje nós vamos falar da profecia no tempo do profeta Amós. É claro que a profecia e o tempo dos profetas ele está dividido em 3 períodos: o período monárquico, o período do exílio e o período da restauração. O fato é que em tudo Deus se manifesta. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: em tudo Deus se manifesta. Então Deus não está nem aí para o tempo, porque Ele é o próprio tempo. No tempo ruim Ele se manifesta, no tempo bom Ele se manifesta. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas, amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro do profeta Amós, capítulo 8. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo 5. Capítulo 8, versículo 5, o texto diz assim: dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Vamos ler mais uma vez esse texto, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com as balanças enganadoras. Talvez você esteja se perguntando aí: que texto maluco é esse, pastor? O que é que isso tem a ver com a profecia? Tem tudo a ver. Daqui a pouco nós vamos entender. Amós, diga comigo, Amós. Amós, no original do seu nome, é aquele que carrega o fardo. Esse homem que é um boieiro e cultivava sicômoros. Quando o Senhor o chama para ser profeta, ele vivia dentro de uma vila de origem muito simples. Essa vila ficava a 18 quilômetros de Jerusalém, e foi exatamente no reinado de Uzias em Judá e Jeroboão II no reino do norte que Amós foi chamado. Os historiadores vão dizer que esse homem era um homem leigo, de pouco entendimento, um humilde lavrador e pastor que não era membro oficial de nenhuma religião, principalmente da judaica, e de nenhuma instituição política. Amós é o típico profeta improvável. Diga comigo, improvável. E eu vou te dizer por que improvável. Porque quando Deus quer levantar, Deus não olha para a condição financeira, para a condição intelectual, para o que tem, para a conta bancária, para o carro, para a casa, para o nível cultural, se tem amigos ricos, amigos influentes. Não, quando Deus resolve chamar, Ele vai buscar longe e traz e faz ser uma flecha na mão dele para propagar a sua palavra. Olha para essa pessoa mais uma vez, diga para ela: você é um improvável de Deus. Então você pode ser esse profeta dessa geração, você pode ser essa boca de Deus nessa geração. Você não precisa ter muita coisa, não, você só precisa ter um coração voltado para o trono de Deus, porque assim como Ele achou Davi e Ele achou Amós, Ele também pode te achar. Você pode dar um glória por isso? Então Deus ele tem uma característica de usar e trazer para perto os improváveis. Amós é esse homem improvável, não tinha nenhuma linhagem,
profética na sua família, não passou por nenhuma escola profética, mas foi escolhido pelo dedo de Deus. E isso é o que vale. Nessa época, tanto Judá quanto Israel desfrutavam de muita prosperidade e de segurança. Esse luxo e essa prosperidade era ostentada por toda parte, e a religião era muito difundida naquele tempo. Israel se reunia no santuário real em Betel, e Judá comemorava suas festas com grande entusiasmo. Só que tem um problema aqui, irmãos, que as duas nações cometiam pecados diante de Deus. Esse pecado fazia dessas nações uma nação imoral. Esse pecado manchava aquilo que era as suas vestes, as vestes daquela nação. Ganhar dinheiro naquele tempo era mais importante do que adorar a Deus. É por isso que o texto que nós lemos fala exatamente sobre essa ganância, porque o sábado não podia trabalhar. Então eles estão dizendo, era bom que o sábado passasse logo para a gente vender. Coloca o texto de novo, por favor, capítulo 8, versículo 5. Vamos ver de novo. Quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com as balanças enganadoras. Observe, eles estão querendo lucrar, eles estão querendo ganhar, eles estão querendo ser mais prósperos, eles estão querendo muito mais dinheiro. Então eles desejam que o sábado passe logo, que é para eles trabalharem, para produzirem mais. Só que tem um porém aqui, que nessa produção e nessa venda desses produtos, nisso que é o comércio que eles estão fazendo, eles estão enganando alguém. Porque tem gente que para crescer precisa enganar, tem gente que para crescer precisa fraudar alguma coisa. Mas aqui existe uma igreja viva, que cresce no tempo e no relógio de Deus, que não se importa se tem um vizinho ostentando alguma coisa, porque fraudou, porque roubou, porque está fazendo, até porque vendeu a alma para Satanás. Nós somos uma igreja viva, que acreditamos a Deus, a prosperidade que vem sobre a minha casa e sobre a minha família, é no tempo dele, é na hora dele, é dentro do mover dele na sua história. Então não precisa ficar preocupado com isso. Continua trabalhando com honestidade, com fidelidade, que os céus estão olhando e vão te abençoar. Essa forma dessa venda, essa forma desse ato de vender e enricar mais ainda, precisava passar por uma coisa chamada exploração. Eles exploravam os pobres. O sistema também judiciário era corrupto, e a injustiça cada vez maior. O Wisby, em seu comentário, ele diz o seguinte, que se Amós vivesse nos tempos de hoje, a realidade seria praticamente a mesma do tempo de outrora. É só você olhar, dá um giro de 360 graus, olha para alguém, perceba algum lugar, perceba uma instituição, perceba alguma coisa. A corrupção está no meio das pessoas. Só que a igreja, ela é militante. A igreja, ela não negocia princípios. A igreja não perde a essência. A igreja não se afasta da verdade. É por isso que nós estamos aqui, porque nós acreditamos que o altar não fica devendo nada para ninguém, e aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir em nossas vidas, sem precisar que eu pegue atalho, sem precisar que eu desenvolva qualquer tipo de mecanismo para burlar qualquer sistema, para conseguir o que eu quero. Não, eu espero no Senhor, porque a promessa dEle virá sobre a minha vida. Aleluia. O poeta inglês Oliver Goldsmith, ele disse o seguinte, em 1770 ele escreveu isso: de mal a pior vai a terra, e os males piores se expõem, quando riqueza acumula e seus homens se decompõem. A terra vai de mal a pior, irmãos. Não há nada novo. Tudo que está acontecendo nesse tempo aconteceu em outros tempos também. Talvez de uma forma que não fosse tão relevante, mas aconteceu muita coisa. Amós foi o terceiro
dos 12 profetas menores que Deus escolheu. E embora ele fosse o primeiro em ordem cronológica, e o primeiro dos profetas escritores, ele foi o primeiro. Eu comecei dizendo aqui que ele era um homem leigo, mas foi o primeiro a escrever. A profecia de Amós está escrita, diferente da profecia de Eliseu. Eliseu não carrega nenhum livro com seu nome. A história de Eliseu está contada no livro dos reis. A história do profeta Elias está contada no livro dos reis. E esses homens foram profetas que tiveram uma ênfase muito maior nos seus nomes. Amós não, considerado um dos profetas menores, mas tem um livro escrito com o seu nome. Então, Elias e Eliseu eram muito mais conhecidos por seus feitos do que pelas suas mensagens. E não havia deixado nada escrito para a posteridade, como eu falei agora. Amós não. Amós, no entanto, ele começou a tradição dos profetas escritores. Ele foi o pioneiro na escrita dos profetas. Ele nada cita sobre a sua família. Não cita sobre a sua família ou sobre a sua linhagem. A única coisa que se diz aqui é que ele era pastor, trabalhava com bois e era cultivador de sicômoros. O sicômoro era exatamente uma espécie de figo silvestre, tinha um valor menor do que o figo tradicional e era consumido principalmente pelos pobres. Pegue isso aqui: o que ele cultivava era consumido principalmente por quem? Pelos pobres. Os pobres são esses que está no texto do versículo 5 do capítulo 8, que a balança enganava. Então Deus sabe quem está levantando. Deus não pega ninguém por um acaso. Deus, quando levanta alguém, pega alguém que tem algo, sabe, parecido, que tem algo, sabe, que está ligado àquilo que Deus vai revelar através da sua profecia para um povo que depende dessa voz de Deus. Então não é por um acaso que Deus está escolhendo o profeta Amós. Vamos lá, vamos correr. É possível que essa posição mais modesta dele tenha sido exatamente uma escolha pessoal. Ele escolheu ser esse profeta mais modesto. Eu não sei se eu falo, porque tem uns profetas espalhafatosos, né? Tem profeta aí que se pudesse escrever na testa, eu sou profeta, ele escrevia. Amós não, Amós é aquele profeta que decidiu ser modesto, foi uma escolha pessoal dele. E naquele dia, ou naquele tempo, melhor dizendo, os pastores e fazendeiros era uma classe muito iletrada, entendeu, né? Mas a linguagem que o profeta Amós usa no seu texto, naquilo que ele escreve, é uma linguagem sofisticada e poética. E aí eu entendo, Jaque, que Deus tem o poder de melhorar o nosso vocabulário. Deus tem o poder de melhorar a nossa linguagem. Deus tem o poder de melhorar a nossa escrita. Quer que eu lhe dê aqui um caminho? Começa a ler a Bíblia, você vai ficar culto. Você não precisa ir para a gramática, você só precisa ir para a Bíblia. A palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer sobre a tua vida uma cultura teológica que vai te gabaritar em muitos ambientes, que vai abrir portas para você em muitos ambientes, que vai liberar acessos na sua vida em muitos ambientes. Eu gosto muito quando eu estou conversando com alguém, e alguém está contando para mim o capítulo e o versículo e dizendo, ainda narrando o que está acontecendo. É gente que está debruçada nesse livro, é gente que medita de dia, medita de noite, medita de madrugada, mas não se aparta da palavra de Deus. Dá glória. Aleluia. Parece que esse cara teve uma excelente educação diante daquilo que ele escreve. Apesar da sua classe, a classe que ele fazia parte, ser de pessoas e homens iletrados,
A mensagem dele é uma mensagem robusta, filosófica, poética. E aí eu entendo que Deus, que tem o poder de nos chamar, que tem o poder de nos atrair, tem o poder também de nos capacitar. Amém? Deus chamou um homem ocupado e próspero, porque ele era próspero. Ele tinha a sua natureza humilde. Ele está em uma vila de natureza humilde, mas aquele homem era um homem próspero. Porém era um homem próspero e ocupado, que tem gente que é próspera e não se ocupa com nada. A propósito, tem algumas redes que precisam ser queimadas. Queime essa rede e fica de pé em nome de Jesus e vai trabalhar. Ele era próspero, mas era um homem ocupado. E quando Deus o chama, parece que é mais fácil Deus chamar um desocupado, né? Seria mais fácil se Deus gostasse de desocupado, mas Deus não gosta de desocupado. Vai na contramão. Então assim, é melhor você se ocupar, fazer alguma coisa, entendeu? Ah, pastor, não sei o que fazer na igreja. Tem vassoura, tem pá ali, tem enxada, tem um bocado de coisa, tem tinta. A gente começa assim, fazendo alguma coisa. Daqui a pouco você está pregando a palavra, Deus está te usando, está te levantando como profeta. Eu não vi ninguém começar de cima, eu não vi ninguém começar grande. A propósito, quem começa grande é monstro, mas o servo não, o servo valoriza o servo valoriza os níveis que Deus vai colocando sobre ele. É um nível hoje, é outro nível amanhã, é outro nível depois, e vai crescendo em graça e conhecimento. Vou falar de novo, vai crescendo em graça e conhecimento. Olha para essa pessoa, pirraça ela, diga assim, procura o que fazer, viu? Miserável. Quando Deus chama esse camarada que está ocupado e que é próspero, ele abandona, ele deixa para trás, ele se separa, ó, desapega dos seus interesses seculares para realizar uma missão entre os israelitas, entre o rebanho de Deus, que está errante e pecaminoso. Amós não foi chamado para profetizar bênção, irmão. Dificilmente você vai encontrar um profeta desses do Pix aí do Facebook. Profetizando o juízo. A maioria vai profetizar bênção. Amós não foi chamado para profetizar bênção. Ele foi chamado para profetizar juízo. Então o cara tem que estar muito convicto do chamado para se levantar dessa forma. Ele tem que ter muita intimidade com Deus para se levantar dessa forma. Porque senão daqui a pouco alguém vai pegar a cabeça dele, vai segurar e cortar o pescoço. Ele não está levantando como a voz de Deus, está dizendo: eu te abençoo, eu vou lhe dar riquezas, eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar aquilo, ó Israel. Não. Ele está se levantando para declarar juízo sobre aquele povo e sobre outras nações. Se nós pegarmos toda a história, o arcabouço da história de Israel, nós vamos perceber que depois do Éden, são séries de desastres que vêm acontecendo em meio ao povo que Deus escolhe. A propósito, do Egito para cá, nós vamos ver Deus lutando para fazer um povo ser seu, incansavelmente tentando fazer esse povo ser seu, e esse povo rejeitando o Deus que tem esse povo por nação eleita. E um profeta aqui, outro ali, um juiz aqui, outro ali, Deus levantando, tentando fazer esse povo vir para perto, vem para perto, vem para perto. Mas tem gente que parece que gosta de sofrer. A propósito, quando o povo sai do Egito e vai para Canaã, o caminho era um caminho que não era tão longo.
A proposta, alguns comentaristas vão dizer de 11 dias, de 13 dias, de poucos dias de caminhada. 40 anos. Sabe o que é isso? Você sabe que é alguém padecer anos e mais anos por causa de desobediência, por conta de murmuração, por conta de não entender e não aceitar o projeto de Deus em sua vida. Irmãos, eu tenho medo disso tão grande. Deus está falando de lá, eu já estou levantando a mão e caindo de joelho. Não, Senhor, é isso mesmo. Eu sou de um tempo que quando os pais diziam que ia pegar um menino para bater, que o menino aprontava, o menino já vinha de lá chorando. Hoje não. Hoje os meninos estão fazendo desdém dos pais, vem pulando. Parece que nós estamos tratando Deus da mesma forma. Porque a propósito eu preciso de dizer aqui que todos nós sabemos exatamente o que Deus está cobrando de nós. E muitas vezes Deus não precisa levantar profeta para dizer para Isaías onde Isaías precisa melhorar. Todo mundo sabe onde precisa melhorar e o que é que Deus está cobrando. Mas a gente gosta de fazer tanta prova com Deus, botar tanto Deus na parede, que a gente levanta um profeta. E outra coisa, ainda escolhe a cor do profeta, viu? Tem que ser uma profeta branca, dos olhos verdes, do cabelo vermelho. É assim. Eu só acredito se for assim, Senhor. Não é assim que a gente faz muitas vezes? Mas quem foi que te disse que Deus trabalha de acordo com a tua vontade? Deus trabalha do jeito que Ele quer, levanta o que Ele quer. Se Ele quiser levantar um poste para falar com você, aprenda a ouvir a voz daquele que te chamou e daquele que te formou. Então essa vida tranquila desse homem que está pastoreando e que está plantando dentro dessa vila, essa vida tão tranquila, ela é perturbada por uma série de visões. Eu queria abrir um parêntese aqui, que muitas vezes a nossa vida vai ser perturbada, para a gente entender o propósito. Tem um teólogo, eu não lembro o nome, não sei se foi Agostinho de Hipona, que disse que quem tem um chamado de Deus, quem tem um selo de Deus, não consegue nem pecar em paz. Então é isso aqui que nós estamos vendo. Essa perturbação, essa luta que a gente acha que é Satanás. Nem toda luta é Satanás, irmão. É Deus mesmo, fazendo você entender onde Ele quer que você esteja. Você sabe qual é o problema da nossa geração? Que para os outros é prova, é Deus botando numa prova. Para mim é seta. Eu estava falando com alguém hoje, rapaz, será que o diabo me botou uma seta em mim? Depois eu fiquei pensando, rapaz, será que é seta mesmo? Ou é Deus? Porque para os outros é prova. Deus está botando na prova, está apertando ela, está apertando ele. Não é assim que a gente faz, hein, juízes de plantão? Não é assim que a gente faz? Confessa e deixa, alcança a misericórdia agora. Não é assim? Está apertando. Deus está pegando o vaso. Não fala assim, Deus está pegando o vaso. Para os outros é prova, para mim é seta. Não, bonita agora, né, Júnior? Tem toda seta é seta. Tem coisa que é Deus. Deus, diga para mim, Deus, fala assim, Deus. É Deus me atraindo, fala. Deus me atraindo para eu viver o propósito que Ele tem na minha vida. É Deus me atraindo para eu viver o propósito que Ele tem na minha vida. Diga de novo, diga 3 vezes isso aí, vai, que é para você sair daqui com isso. É Deus me atraindo.
para eu viver o que Ele tem na minha vida. É Deus me atraindo para eu viver o que Ele tem na minha vida. Deixa eu liberar sobre a tua vida, Cidade Marf. Você não estará aqui hoje por um acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite para que você entenda que há um propósito maior sobre a tua história e sobre a tua vida, que o que os céus declararam em teu favor vai se cumprir, porque Ele é Deus. Ele não mente, Ele não tarda, Ele não falha, Ele chega na hora certa. Essas visões que Amós tem o levaram à conclusão de que Israel estava prestes a ser aniquilado como nação. Essa convivência que ele tem com a vida rural se encontra refletida na sua escolha de palavras usadas mediante as visões: leão, urso, cobra, gafanhotos e ervas e seixos de frutos. Ele está usando na sua profecia coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia. Deus está revelando a ele, e ele está expressando a vontade de Deus, usando coisas que ele tem, que ele vivencia no seu dia a dia. Não dorme não, viu? Se pegar você dormindo, eu vou jogar toalha. Ele recebe esse chamado de Deus 762 a.C. Foi chamado para que saísse de Judá e fosse até Israel para profetizar contra o paganismo e os excessos morais daquele povo. Esse profeta avisou a todo mundo do desastre. Pensa comigo aqui, por favor. Não rejeita. Quando Deus levantar alguém para lhe dar uma palavra, te alertando de um possível desastre que pode acontecer na sua vida, diante de algo que você está vivendo. Deus levanta Amós exatamente para isso, para avisar a respeito do desastre iminente que viria pelas mãos dos assírios, caso o povo de Israel não se arrependesse. Deus, Ele, em suas formas de trabalhar, Ele anuncia o juízo, mas nos dá uma chance de arrependimento, toda vez que Ele vai anunciar um juízo. Ele avisa: se não se arrepender, isso vai acontecer. Se não melhorar, isso vai acontecer. Esse homem pregou de forma veemente, irmãos, contra a corrupção religiosa e social de Israel. E avisava aos israelitas, caso eles não se voltassem para Deus, cairiam nas mãos dos assírios. E aí me permita que agora que eu vou entrar num parêntese, tá? Às vezes eu tenho até medo de ser mal interpretado. Mas em toda a história bíblica, do Éden, lá do jardim do Éden, nós vamos ver a mulher exercendo uma função na vida de toda a história de Israel. Algumas mulheres Deus levantou como mulheres que verdadeiramente carregaram aquilo que tinham de Deus. Outras mulheres não. E aí eu gosto desse texto de Provérbios capítulo 14 versículo 1, onde diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Há uma figura de uma mulher aqui no texto. Essa ganância que o povo tem de vender e prosperar e querer mais, querer conquistar mais, alcançar mais, não se dá apenas pelos homens,
não está evidenciada apenas nos homens. Há uma profecia que Amós vai liberar diretamente para as mulheres. Coloca por favor o texto do capítulo 4, versículo 1. Ouvi estas palavras, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. Coloca o 2, por favor. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Quando eu vi isso aqui, eu parei para entender porque essa profecia é voltada exatamente para as mulheres. O profeta chama, irmãos, as mulheres de Samaria de vacas de Bazã, que oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados. Essa opressão não era praticada diretamente pela mulher aos pobres, não. Elas não saíam de suas casas e suas residências para praticar essa opressão com os menos favorecidos, não. Eram seus maridos que oprimiam os pobres, que enganavam, lembra da balança? Que enganavam na balança, para conquistarem mais, para terem mais, para satisfazerem os desejos das mulheres. Essas mulheres queriam o tempo todo serem cobertas de luxo. Então, como os maridos não tinham de onde tirar mais, eles iam mentir, fraudar, até roubar, porque uma pessoa que frauda uma balança, ela está roubando, para exatamente atender às necessidades que essa mulher que está em casa tinha. As vacas de Bazã, elas eram de uma região famosa pela excelência do seu rebanho na Transjordânia. Amós, ele vai comparar exatamente essas vacas com as autoindulgentes, grava essa palavra, autoindulgentes esposas dos nobres e mercadores abastardos de Samaria. Porque nem, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que nem as vacas e nem as mulheres, isso é Bíblia, tá? Não sou eu que estou inventando, isso é Bíblia. Eu estava conversando com minha esposa hoje exatamente sobre isso. A Bíblia tem tanta coisa a nos ensinar, a gente que não mergulha. E se for em algum lugar aí que tem uns mimizentos de plantão, vai dizer, pastor está me chamando de vaca, tá chamando as mulheres de vaca, não tem nada a ver. Eu estou falando acerca de uma profecia, de um profeta, usado por Deus, sendo boca de Deus, que está dizendo exatamente isso, que nem as vacas de Bazã, e nem aquelas mulheres eram capazes de enxergar além das suas próprias necessidades egoístas e desejos, porque tudo era luxo, tudo era o meu umbigo, tudo é o que eu quero, tudo é do meu jeito, traz para mim, traz para mim. Imagina aquele homem mentindo, fraudando, inventando, enganando na balança, porque ela queria mais, mais e mais. E não foi somente o profeta Amós que falou sobre isso, o profeta Isaías também se levanta e vai falar sobre isso. Coloca aí, por favor, capítulo 3, versículo 15 do livro do profeta Isaías. Que tendes vós que afligiu o meu povo e moer as faces do pobre, diz o Senhor dos exércitos. Vai o 16, diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés. 17, portanto o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. 18,
Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as redezinhas, e as luetas, 19, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, 20, e os diademas, e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas. Está aqui. Isso fala de vaidade, de alguém que quer mais. Esses ricos aqui estão dispostos a se tornarem mais ricos, a qualquer custo, a qualquer preço. E essas mulheres querem luxo. Elas obrigavam seus maridos a trazer para dentro de casa o que elas queriam, para satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Isso aqui dava o maior problema, porque se não tem de onde tirar para levar o que ela quer dentro de casa, ele vai fraudar na balança. E o problema de quem está fraudando na balança é que alguém está pagando por isso, sem ter essa dívida, ou alguém está deixando de receber. Com isso, irmãos, nós estamos vendo um descontrole moral desenfreado. Embriaguez, permissividade sexual estavam num nível absurdo. O que nós estamos traçando aqui a cada quarta-feira no texto é justamente para a gente entender que Deus em toda a história se moveu para atrair o seu povo para perto. Deus se moveu em toda a história para atrair o seu povo para perto. Enquanto alguns estão na idolatria que parece algo normal. Nessa geração de hoje tem gente idolatrando tanta coisa que não sabe que está idolatrando. Idolatrando o carro, idolatrando a casa, idolatrando o filho, idolatrando o marido, idolatrando a esposa, idolatrando o político de estimação, o partido de estimação, idolatrando. Deus não divide a glória dele por ninguém, e ponto. E nós precisamos entender o nosso papel enquanto igreja do Senhor, separados de tudo que o mundo está aí normalizando. A propósito, nós somos protestantes. Agora em outubro nós comemoramos a reforma protestante. Eu li um texto hoje de que um papa declarou que Jesus é o Senhor e colocou limites sobre a adoração a Maria. Isso vai dar uma confusão absurda. Mas Deus está levantando pessoas dotadas de razão para falar uma verdade absoluta no trabalho, na escola, na faculdade. Deus lhe chamou para você protestar. Deus lhe chamou para você dizer que pecado é pecado e o que é santidade é santidade. Nós precisamos nos posicionar como igreja sobre todos esses aspectos. A profecia de Amós está dentro também de um arcabouço de profetas profissionais. No capítulo 7, versículo 14, ele se negou a ser chamado de profeta, porque ele não queria, Midian, ser confundido com os profetas profissionais.
E qual a diferença do profeta verdadeiro para o profeta profissional? É exatamente essa. Porque o profeta profissional está fazendo o povo se desviar, enquanto o verdadeiro está trazendo o povo para Deus, ainda que a palavra seja uma palavra dura. O profeta profissional está vendendo os serviços da profecia, barganhando, profetizando o que é a massagem de ego em alguém, dizendo mentiras, engano para alguém, porque profetiza por profissão. Mas o profeta de Deus não, ele profetiza debaixo de um propósito. Israel estava repleto desses profetas falsos, infiéis, mas também tinha profetas verdadeiros e profetas fiéis que não negociavam o seu chamado. Outra coisa do texto aqui que nós vamos observar na leitura de todo o livro: Amós, em momento algum, chamou Deus ou se referiu a Deus como Deus de Israel. Pergunta para mim por quê? Não, fala forte, você está dormindo. Por quê? Todas as vezes que ele menciona Deus, ele vai chamar o Deus dos exércitos ou Senhor Jeová. Jamais aqui ele chamou o Deus de Israel. E você me perguntou por quê? Eu vou responder agora. O comportamento dos israelitas estavam tão fora da presença de Deus que ele não podia atrelar a Deus a esse povo. Você está entendendo o afastamento tão grande que não podia vincular? O profeta não posso chamar o Deus de Israel, vou chamar Deus Jeová, Senhor dos exércitos. Mas Deus de Israel, com esse povo pecando desse jeito, com esse povo abominando a presença de Deus desse jeito, com esse povo distante da presença de Deus desse jeito, não vou chamar desse jeito. Eu vou chamar apenas de Deus dos exércitos. E pasme você aqui, que essa profecia durou apenas algumas semanas. Amós passou rápido demais na história, mas ele passou marcando a história com a palavra de Deus que ele carregava. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ir muito longe, você só precisa cumprir o propósito. Vou dizer de novo: você não precisa ir muito longe, você só precisa cumprir o propósito. Para cada um Deus deu uma porção. Talvez a sua porção seja aqui em Itabuna, então se contenta com ela e cumpre o propósito de Deus na sua vida na cidade de Itabuna. Talvez a sua porção seja lá no bairro São Caetano, só ali, entre São Caetano, Novo São Caetano e adjacências, do outro lado da ponte, do outro lado do rio. Mas cumpra o seu propósito dentro daquilo que Deus lhe chamou. Não fica querendo atravessar lugares, não fica querendo invadir outros espaços que Deus não lhe deu legalidade para acessar. Se contenta com aquilo que Deus lhe deu. Amós passou rápido, não passou? Mas a profecia dele está marcada, está selada, está gravada. E não está só aqui, somente no livro que ele escreveu, não. Nós vamos ver outros grandes homens de Deus citando Amós. A propósito, Estevão, ele vai citar Amós. Lá na hora que ele está sendo apedrejado. Então a proposta é justamente essa: é que eu deixe um legado na história daquilo que eu estou carregando. Eu vou fazer essa pergunta para mim e você faz para você: o que é que você tem deixado? Amós profetizou tanta verdade que ele foi expulso de Betel. Será que nós estamos preparados para ser expulso de um ambiente porque a gente está falando a verdade?
Ou nós estamos vivendo o evangelho da conveniência, que eu estou cheio de amigo, cheio de amiguinho do mundo, cheio de coleguinha de trabalho, que quando eu estou no meio deles eu nem pareço que sou crente, que é para eu não me indispor, que é para eu não perder a amizade, que é para eu não perder o vínculo. Amós profetiza, irmãos, sem medo de ser expulso. Ele estava dizendo: eu não sou profeta profissional, sou profeta de Deus. De vez em quando a gente vê aí nas redes sociais da vida um bocado de profeta em raves de digital influencers, de jogador de futebol. Eu só não vejo postando foto na casa da irmãzinha. Que tipo de profeta somos nós? Porque a profecia é a palavra de Deus. O que eu tenho carregado? Eu lembro que outro dia eu estava num evento e dois amigos sentaram numa mesa. Eles não são cristãos. Aí pegaram essas cervejas que tem agora, que eu não sei nem o nome mais, graças a Deus, um bocado de nome novo agora, né? Aí botaram em cima da mesa e botaram um copo lá, e um deles estava bebendo, outro não. E o que não estava bebendo me chamou: pastor, senta aqui, vamos bater um papo. E a gente vê isso: não, é natural, não tem problema não. Eu não estou bebendo. Mas que profeta eu sou? Depois esse amigo levantou da mesa e ele disse para mim assim, chegou perto de mim, eu acho que ele percebeu, e eu disse para ele assim: ó, eu não sento em mesa que tem bebida alcoólica. Primeiro porque não combina. Já pensou se você passa e me vê sentado numa mesa com uma bebida alcoólica, que alguém está bebendo lá, você vai dizer que: ó, o pastor onde está ali, você é o primeiro a falar de mim. Você vai falar de mim, que eu sei. Então, nós precisamos, irmãos, entender que a vida do crente não é fácil, mas ela precisa ser vivida debaixo de um propósito. E quem se manifesta a favor de Deus num tempo, como é isso, pastor? A favor de Deus, e Deus precisa de alguém a favor dele? Não, Deus precisa de gente sim que represente ele. Você precisa representar esse Deus que você serve no trabalho. Outro dia eu recebi um vídeo, foi até de Igor, no início do trabalho, 7 horas, 5 horas da manhã, 6 horas, reunido com todo mundo ali, fazendo oração e palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: crente não tem que passar despercebido, não. Crente tem que ser identificado como crente. E de preferência que alguém diga assim: ela é chata, ele é ranzinza. Se eu tiver em algum lugar, irmãos, e eu não for identificado como um crente no meu comportamento, então, porque aqui dentro é fácil, todo mundo é. Até o diabo entra aqui, levanta a mão, dá glória a Deus, ninguém nem percebe, só se tiver alguém mesmo na unção. Se infiltra aqui que ninguém nem... Todo mundo é crente. Mas a obra que Deus
fazendo na minha vida precisa se manifestar lá fora. Como é que meu vizinho me vê lá fora? Como é que meu colega de trabalho me vê lá fora? A minha casa é uma casa de paz ou uma casa de guerra? Que os vizinhos estão dizendo: se eu for crente igual esses aí dessa casa, misericórdia. Na minha escola, a escola onde eu estudo, na faculdade onde eu estudo, como é que estão me vendo dentro da sala de aula? Porque aqui é fácil, todo mundo é. Tem gente que chega aqui, irmão, que vem do mundão, nunca confessou Jesus. A gente olha e fala assim: é crente, é? Que fica com cara de crente aqui dentro. O problema não é aqui dentro, o problema é lá fora. Amós estava muito bem dentro da vila. Eu disse assim: não, peraí, deixa eu ver mesmo quem é você. Eu vou lhe dar uma palavra e vou mandar você ir lá para o meio dos corruptos, para ver se você vai ficar no meio deles ou se você vai pregar a minha palavra lá. Está preparado para ser satirizado? Diga comigo: a vida do crente não é um morango. Não é. Estou finalizando. Então, aquilo que eu manifesto de Deus num tempo é lembrado em outro tempo, e isso é legado. Estevão, no seu discurso lá no Sinédrio, ele citou o trecho de Amós capítulo 5, versículo 25 ao 27. Tiago, diante do concílio de Jerusalém, citou o trecho de Amós capítulo 9, versículo 11. A profecia não morre. Hoje nós estamos aqui na cidade de Mafra, em Itabuna, exatamente dia 5 de novembro de 2025, e a profecia está viva. Você foi separado para um tempo, para carregar a palavra de Deus, onde você coloca a planta do seu pé e a palma da sua mão. Fica de pé em nome de Jesus.